Aula 0. Administração, resumo, conceitos iniciais. Introdução. Nesta aula são construídos os fundamentos de administração que sustentam o restante do curso. A primeira pergunta é o que é administração. A ideia central é que administrar significa utilizar de maneira planejada, organizada, dirigida e controlada todos os recursos organizacionais, como pessoas, dinheiro, informações, tecnologia e equipamentos, para alcançar os objetivos da organização que não seriam alcançados por uma única pessoa atuando de forma isolada. Dois autores brasileiros muito cobrados aparecem já no início. Para Chiavenato, a administração envolve fazer com que as coisas aconteçam por meio das pessoas e das competências disponíveis. Administrar não é executar diretamente, mas fazer, mobilizando recursos humanos e materiais em direção às metas. Maximiano define a administração como um processo dinâmico de tomar decisões acerca do uso de recursos para possibilitar a realização de objetivos. Há também um panorama de definições clássicas que convergem para a mesma essência. Todas apontam para planejar, organizar, liderar ou dirigir e controlar o uso de recursos com e por intermédio de pessoas para atingir objetivos de desempenho e resultados organizacionais. Em linguagem de prova, quando a alternativa traz algo como alcançar objetivos organizacionais de modo eficaz e eficiente mediante planejamento, organização, liderança e controle, essa costuma ser a assertiva correta. A visão de Mintzberg sobre a administração. Henry Mintzberg retrata a administração como um encontro entre arte, prática e ciência. A arte fornece ideias e integração ao interpretar situações com criatividade. A prática ou habilidade prática transforma a teoria em aplicação cotidiana. A ciência impõe ordem por meio de análise sistemática de fatos e relações de causa e efeito. Essa tríade costuma aparecer em provas para diferenciar uma visão exclusivamente técnica ou exclusivamente empírica. A banca quer que você reconheça a administração como um campo que combina criatividade, experiência e método. O que é organização? Organização é a entidade estruturada onde pessoas e recursos trabalham juntas para alcançar objetivos comuns. Em provas, a palavra organização aparece com 3 sentidos que você precisa distinguir. Primeiro, organização como entidade estruturada, ou seja, o conjunto de pessoas e recursos dedicados a resultados comuns. Segundo, organização como função administrativa, que é uma das etapas do processo administrativo e será explicada ao falar de POD. Terceiro, organização com o sentido de ordem, que é a ideia de cada coisa em seu lugar, como quando se arruma um guarda-roupas para deixá-lo organizado. É comum a banca explorar essas acepções para confundir o candidato, pedindo, por exemplo, se organização aparece no organograma. A resposta correta é que o organograma retrata a estrutura formal e, portanto, mostra a organização no sentido formal, jamais os grupos informais. Ambientes organizacionais. A classificação em 3 ambientes é recorrente em questões. O ambiente geral, chamado também macroambiente, influencia de forma indireta e inclui variáveis como economia, política, tecnologia e demografia. O ambiente operacional, também chamado competitivo, setorial ou imediato, influencia de forma direta e inclui clientes fornecedores, concorrentes e agências reguladoras. O ambiente interno compreende elementos internos, como funcionários, gestores, equipamentos, estrutura física e cultura. Um erro clássico de prova é dizer que demográfico, político, legal e tecnológico pertencem ao ambiente competitivo. Isso está errado, pois pertencem ao ambiente geral. Guarde a regra: geral é indireto e macro, operacional é direto e setorial, interno é aquilo que a organização controla. Estruturas organizacionais formal e informal. A estrutura formal é proposital e racional, definida por regras, regulamentos e organogramas. Ela deriva de missão, visão e valores e explicita autoridade, responsabilidade e fluxos. A estrutura informal surge espontaneamente das relações sociais, afinidades e status, não aparece no organograma, não tem objetivos claros e não se limita a local, horário ou regras formais. Um ponto muito cobrado é que o organograma representa apenas a estrutura formal. Quando a questão afirma que o organograma contém a estrutura informal, a resposta deve ser errada. Níveis organizacionais e o que cada um decide. A divisão tripartite também aparece com frequência. O nível estratégico ou institucional é o topo da hierarquia, composto por presidentes e diretores.
Define objetivos gerais e diretrizes de longo prazo e interage intensamente com o ambiente externo. O nível tático ou gerencial faz a ponte entre estratégico e operacional. Gerentes e chefes interpretam as decisões do nível superior e viabilizam sua implementação em unidades específicas com horizonte de médio prazo. O nível operacional é a base administrativa, onde supervisores conduzem a execução no curto prazo, administrando pessoas e tarefas para entregar resultados conforme as diretrizes. Em questões, expressões como interação com o meio externo, análise de concorrência, missão e objetivos estratégicos indicam nível estratégico. Expressões como elo de articulação, interpretação e implementação de decisões indicam nível tático. Expressões como foco em tarefas, curto prazo e execução indicam nível operacional. Processo administrativo e as funções de POD. A tarefa básica da administração é transformar objetivos globais em ação, por meio das funções planejamento, organização, direção e controle. Primeiro, o planejamento define objetivos e estabelece os meios, traçando os planos de como chegar. É a função focada em ideias e escolhas antecipadas e inclui a identificação de oportunidades e ameaças e de forças e fraquezas quando se pensa em diagnóstico. Segundo, organização distribui o trabalho, agrupa atividades, atribui responsabilidades e autoridades e aloca recursos para tornar viável o que foi planejado. É a função focada em recursos e estruturas. Terceiro, direção conduz o trabalho para colocar em prática o planejado e organizado. Está ligada à liderança, comunicação, coordenação, motivação e relacionamento com foco em pessoas. Quarto, controle monitora as atividades, compara desempenhos com padrões e faz correções necessárias, com foco em resultados e em manter a organização no rumo dos objetivos. O processo é cíclico, interativo e dinâmico, não linear. Bancas gostam de testar se o candidato marca linear. O correto é ciclo administrativo que se retroalimenta. Também cai em variações de autores. Fayol descreveu prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Daly, cuja visão é a mais aceita atualmente em provas, consolidou planejar, organizar, dirigir e controlar. Outras listas incluem investigações e designação de pessoal conforme autores neoclássicos. Em questões, é frequente o examinador atribuir POD a Fayol. Mesmo com a autoria trocada, a resposta que define processo administrativo como interação de planejar, organizar, dirigir e controlar tende a ser a correta. Pontos de atenção com banca Sebrasp. Existe uma nuance importante. Algumas questões do Sebrasp afirmam que a distribuição de tarefas e recursos entre os membros da organização compete à direção e consideram isso correto quando o enunciado claramente individualiza a ação nas pessoas, como designar pessoas e distribuir recursos diretamente a indivíduos. Por outro lado, quando a formulação é mais impessoal e fala em maneira como tarefas e recursos são divididos em estruturas, a banca reconhece organização como a função responsável. Em resumo, se a ênfase recair sobre pessoas, a direção pode ser aceita pelo Sebrasp. Se a ênfase recair sobre atividades, tarefas e estruturas, a organização é a resposta esperada. Essa distinção resolve aparentes contradições entre provas. Papéis gerenciais de Mintzberg. As bancas cobram as 3 categorias com seus 10 papéis. Na categoria interpessoal, o papel de símbolo ou representação coloca o administrador como a face pública da organização em cerimônias e assinaturas. O papel de liderança envolve orientar, influenciar e motivar pessoas para a execução das atividades rumo aos objetivos. O papel de elemento de ligação envolve construir e manter rede de contatos interna e externa para a troca de informações. Na categoria informacional, o papel de monitor significa coletar e analisar informações relevantes do ambiente e da organização. O papel de disseminador significa compartilhar informações para dentro da organização, levando decisões do nível estratégico até a base. O papel de porta-voz significa transmitir informações da organização para o ambiente externo, como entrevistas coletivas e reuniões com acionistas. Na categoria decisória, o papel de empreendedor busca oportunidades e inicia mudanças planejadas, muitas vezes assumindo riscos. O papel de solucionador de conflitos lida com problemas internos ou externos, como falhas de equipamentos ou crises de produtos, para restabelecer o curso. O papel de alocador de recursos decide a distribuição de recursos como pessoal, capital e equipamento segundo prioridades e objetivos.
O papel de negociador representa a organização em negociações com sindicatos, clientes e parceiros. Um modo prático de memorização para a prova é pensar em pessoas, informação e decisão, e dentro de cada conjunto, relacionar os verbos principais. Interpessoal relaciona-se a representar, liderar e conectar. Informacional relaciona-se a vigiar, difundir e falar para fora. Decisório relaciona-se a inovar, corrigir, distribuir e negociar. Quando a questão pede para associar disseminador e monitor a uma categoria, a resposta correta é categoria informacional. Quando pede empreendedor e administrador de recursos, a resposta correta é categoria decisória. Quando pede símbolo, líder e elemento de ligação, a resposta correta é categoria interpessoal. Habilidades administrativas de CATS e a relação com os níveis. CATS identifica 3 habilidades indispensáveis para o administrador. Habilidades técnicas são o saber fazer específico, como elaborar um balanço ou operar um equipamento. São aprendidas em cursos e treinamentos, predominam no nível operacional e são importantes para supervisores e executores. Habilidades humanas são capacidades de relacionamento e comunicação, como liderar, motivar, coordenar e influenciar grupos. São necessárias em todos os níveis e são cruciais no nível tático, onde gerentes fazem a ponte entre topo e base. Habilidades conceituais são o pensar sistêmico, trabalhar com ideias e abstrações, interpretar situações, diagnosticar problemas e planejar o futuro. São indispensáveis no nível estratégico e menos exigidas no nível operacional. Um erro recorrente em prova é inverter técnicas por conceituais no nível operacional. A forma correta é que no operacional predominam as técnicas, no tático predominam as humanas, e no estratégico predominam as conceituais. Outra questão frequente pergunta sobre o perfil do nível tático. A resposta mais adequada é que esse nível demanda um bom volume das 3 habilidades, com destaque para as humanas, pois o gerente precisa tanto entender a estratégia quanto liderar a execução. Como as bancas cobram e como você identifica a alternativa correta. Primeiro padrão. Quando a alternativa fala em objetivos organizacionais, em eficácia e eficiência por meio de planejamento, organização, liderança e controle, tende a ser a resposta correta para conceito de administração. Segundo padrão. Quando a alternativa atribui ao ambiente competitivo fatores como demografia, política, legislação e tecnologia, a resposta correta é que isso está errado, pois esses fatores são do ambiente geral. Terceiro padrão. Quando o enunciado menciona missão, interação com o meio externo, concorrência e objetivos estratégicos, a resposta correta é nível estratégico. Quarto padrão. Quando a alternativa diz que o organograma contém a estrutura informal, a resposta correta é errada, pois o organograma retrata apenas a estrutura formal. Quinto padrão. Em funções administrativas, lembre que planejamento define objetivos e caminhos, organização agrupa atividades e aloca recursos. Direção influencia pessoas e designa indivíduos, controle monitora e corrige desvios. Sexto padrão. Em papéis de Mintzberg, memorize as tríades por categoria como expliquei e associe os termos-chave. Sétimo padrão. Em habilidades de CATS, fixe a distribuição predominante por nível e evite as inversões mais comuns. Descrição verbal de quadros e esquemas do material para leitura em áudio. O material apresenta resumos em formato esquemático que precisam ser trazidos para texto corrido. Primeiro quadro sobre organização e ambientes. Ele descreve 3 ambientes. Ambiente geral como conjunto de influências indiretas. Ambiente operacional como influências diretas vindas de clientes, fornecedores, concorrentes e reguladores. Ambiente interno como elementos internos que incluem pessoas, estrutura, cultura e equipamentos. Segundo quadro sobre estruturas. Ele contrapõe organização formal e organização informal. A formal é criada propositalmente baseada em racionalidade e lógica, planejada e estruturada, regida por regras e regulamentos, representada no organograma e orientada por objetivos pré-estabelecidos. A informal surge naturalmente por afinidade, não é planejada nem estruturada, não tem regras explícitas, não aparece no organograma e não possui objetivos claros e independentes da organização formal. Terceiro quadro sobre níveis organizacionais. Ele indica que o nível estratégico é composto por diretores e presidentes, toma decisões que afetam toda a organização, atua no longo prazo e interage com o ambiente externo. O nível tático é formado por gerentes,
serve como elo de articulação, foca o médio prazo e interpreta decisões para implementá-las. O nível operacional é composto por supervisores, foca desempenho de tarefas e atua no curto prazo. Quarto quadro sobre processo administrativo. Ele descreve que planejamento estabelece objetivos, define meios e traça planos estratégicos. Organização estabelece meios e recursos, faz alocação de recursos e atribuição de tarefas. Direção conduz trabalhos, influencia, orienta e motiva com liderança e comunicação. Controle monitora as atividades, realiza correções necessárias e assegura o alcance de resultados. Quinto quadro sobre papéis de Mintzberg. Na categoria interpessoal, símbolo significa representar a organização simbolicamente, liderança significa orientar, influenciar e motivar, elemento de ligação significa manter rede de contatos para troca de informações. Na categoria informacional, monitor significa coletar e analisar informações. Disseminador significa compartilhar informações internamente e porta-voz significa transmitir informações para fora. Na categoria decisória, empreendedor significa identificar ideias e oportunidades, solucionador de conflitos significa corrigir problemas internos e externos, alocador de recursos significa distribuir recursos conforme prioridades e negociador significa representar os interesses da organização em negociações. Sexto quadro sobre habilidades de CATS. Habilidades técnicas são conhecimento técnico especializado e relacionam-se ao fazer, sendo mais usadas no nível operacional. Habilidades humanas são relacionamento interpessoal, capacidade de liderar, motivar e coordenar, importantes nos 3 níveis com maior relevância no nível tático. Habilidades conceituais são pensar abstratamente, interpretar situações e planejar o futuro, indispensáveis no nível estratégico. Comentário guiado por questões de bancas para fixação. Quando a alternativa diz que a administração é o processo de alcançar objetivos pessoais usando recursos da organização, a resposta correta é errada, pois o foco é o objetivo organizacional. Quando a afirmação indica que a administração é conjunto de ferramentas independentemente dos objetivos, é errada, pois a finalidade é alcançar objetivos estabelecidos. Quando a alternativa descreve a administração como excelência operacional sem referência a valor e resultados organizacionais, é incompleta. A resposta correta costuma ser a que liga eficácia e eficiência a planejamento, organização, liderança e controle. Sobre o organograma, se a questão disser que ele retrata estruturas formal e informal, marque errado. Sobre ambientes, se atribuir demográfico, político, legal e tecnológico ao ambiente competitivo, marque errado. Sobre níveis, se disser que o nível que interage com fatores externos e define missão e objetivos é o tático, marque errado e corrija. Para estratégico. Sobre processo administrativo, memorize que orçamentos são planos financeiros vinculados ao planejamento. Sobre autores, quando uma questão pedir as funções de Fayol, espere prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Quando pedir a visão neoclássica ou a mais aceita na atualidade, espere planejar, organizar, dirigir e controlar. Em associações, direção corresponde a orientar comportamentos e designar pessoas, controle assegura alcance dos objetivos, planejamento determina o que fazer e objetivos, organização agrupa atividades necessárias para realizar o planejado. Em julgamentos da FGV, a organização faz a distribuição de tarefas, autoridades e recursos entre membros da organização. Já no SEBRASP pode aparecer direção quando a distribuição recai explicitamente sobre pessoas. Em Mintzberg, disseminador e monitor pertencem à categoria informacional, líder e elemento de ligação pertencem à interpessoal, empreendedor e administrador de recursos pertencem à decisória. Em habilidades, no nível tático a alternativa correta tende a dizer que é necessário bom volume de habilidades técnicas, humanas e conceituais com destaque para humanas. No nível operacional predominam técnicas e no estratégico conceituais. Encerramento com ênfase no que mais cai. As bancas repetem 4 blocos. Primeiro, o conceito de administração ligado à eficácia e eficiência por meio de planejamento, organização, direção ou liderança e controle. Segundo, processo administrativo com papéis de cada função e a noção de ciclo dinâmico, além das listas de Fayol e de Daly. Terceiro, ambientes e estruturas com armadilhas sobre ambiente geral versus competitivo e organograma representando apenas a estrutura formal.
Quarto, níveis organizacionais, papéis de Mintzberg e habilidades de Katz, sempre pedindo associação correta e predominância por nível. Ao revisar, fale em voz alta os pares corretos. Estratégico com conceituais e ambiente externo e longo prazo. Tático com humanas, elo de articulação e médio prazo. Operacional com técnicas, execução e curto prazo. Interpessoal com representar, liderar e ligar. Informacional com monitorar informação, difundir e falar para fora. Decisório com inovar, solucionar, alocar e negociar. Planejamento com objetivos e meios. Organização com agrupar e alocar. Direção com influenciar pessoas. Controle com monitorar e corrigir.